Olá! Depois do vídeo da semana passada, eu recebi muitos pedidos solicitando que eu explicasse um pouquinho mais sobre a boa colagem. Então, bem-vindos ao canal e ao vídeo de hoje sobre uma colagem perfeita. Na modelagem da cerâmica, nós trabalhamos com a argila úmida, assim plástica. Ocorre que se nós pegarmos dois pedaços de argila úmida e colocarmos eles assim, enquanto eles estiverem úmidos, eles estão colados. A partir do momento que eles começam a perder a umidade e a secar, eles vão pouco a pouco descolando e soltando. Para isso não acontecer, a gente precisa de algumas ações para que essas duas partes de argila úmida continuem juntas, inclusive depois que ela estiver seca e inclusive depois que ela passar pelo forno de cerâmica, for queimada e continuar grudadinho uma na outra. Então vamos ver o que a gente precisa. Basicamente precisamos de 3 elementos. Precisamos ranhurar a superfície da argila. Nós precisamos de uma cola, alguma substância que faça com que essas duas partes fiquem grudadas. E precisamos que a maneira de grudar seja de tal forma que não aprisione ar entre as duas partes, para não correr o risco de trincas, deformações e explosões. Vamos ver detalhadamente cada um desses elementos. Sobre os materiais que você pode utilizar para colar. Você pode usar água, barbotina, água mágica, tuna e vinagre. Esses são os elementos que eu conheço e que já usei, por isso estou compartilhando com vocês. Mas pode ser que em outros locais, outros ceramistas, outras culturas, eles utilizem diferentes materiais. E se você souber de mais algum outro, compartilhe aqui com a gente nos comentários, porque aí eu aprendo também. A água, material simples, não tem segredo nenhum. Água pura da torneira. A barbotina é, na verdade, uma mistura de argila com água que você vai mexendo até que ela fique bem macia, bem uniforme e você pode usar essa mistura para fazer a colagem da sua peça. A água mágica é uma mistura de silicato de sódio e carbonato de sódio. Eu vou deixar aqui uma tela com a receita e a proporção certinha da água mágica. Prepara o print screen. A primeira vez que eu ouvi falar de água mágica foi no Congresso Americano NICICA, em que os ceramistas americanos compartilharam essa combinação de materiais que, na verdade, tem a função de colar as partes da peça, principalmente quando eles estão submetidos em alta temperatura, né, na queima do forno. O que acontece? Eles têm um poder de fusão que fazem com que as duas partes de argila elas fundam um pouquinho ali naquele ponto da colagem e aí a união fica bem firme e estável. Quando a gente olha a água mágica, ela tem um aspecto de água mesmo. Então, garante de você sempre identificar o pote, porque só de olhar para ela, não dá para saber se ela é água pura ou se ela está misturada. O vinagre de cozinha, utilizado também por algumas pessoas na limpeza, eu geralmente uso vinagre de álcool, ele pode ser utilizado porque ele tem a mesma função colante que o silicato de sódio. Tanto o silicato quanto o vinagre tem outras funções também, mas aqui no caso da colagem o que importa pra gente é essa. Tem uma particularidade do vinagre. Eu utilizava bastante vinagre nas colagens, até que um dia uma aluna fez a colagem de uma peça toda de acordelado com o vinagre, fez o acabamento, queimou o biscoito e ao esmaltar com o esmalte comercial, em cada linha da emenda, da colagem, onde ela tinha usado o vinagre, aconteceu um efeito, uma reação entre o vinagre e o esmalte que ela utilizou e ficou uma linha de outra cor no esmalte. Dava para ver direitinho onde ela tinha feito a colagem. Não deu bolhas, não deu descascamento, não foi um defeito, foi uma reação que ficou com cara de efeito, mas
que não era o que ela queria. Então, como a gente não sabe o que tem dentro desse esmalte comercial, não dá para saber o que exatamente reagiu com o vinagre, mas é uma situação que pode acontecer e por isso eu acho importante colocar aqui, pontuar, porque isso pode acontecer com você também, de dar alguma reação entre o vinagre e o esmalte e ficar marcado com uma outra cor. Desde esse momento, eu parei de utilizar o vinagre nas colagens e de recomendar ele. E sempre faço questão de falar isso. E por último, tem a tuna. A tuna é um material que a gente faz com uma planta, uma palma, que é um tipo de cactus, e eu tenho um vídeo explicando como fazer a tuna e da onde eu aprendi, que foi com José Augusto. E esse material eu tenho usado bastante, faz alguns anos já. Eu nunca tive problema de reações com esmaltes e nem de defeitos, e é um material natural, simples de fazer, muito barato, e por isso que eu venho utilizando ele faz algum tempo. O segundo aspecto que nós vamos considerar é a ranhura. A ranhura a gente pode fazer com um garfo de cozinha ou com uma ferramenta como essa, que é uma ferramenta de ranhura propriamente dita, que tem esses garfinhos aqui. Claro que pode ser feito também com um palito, alguma coisa assim. Qual é a função da ranhura? É aumentar a superfície de adesão das partes que vão ser coladas, exatamente como o azulejo da sua casa. Você já reparou que a maioria dos azulejos comerciais sempre tem uma textura atrás? Por quê? Isso aqui está aumentando a superfície de adesão e permite que ele fique com uma colagem melhor na parede e que não tenha perigo de escorregar. Eu já vi muitas pessoas fazerem colagem com ranhuras bem suavezinhas, assim. Não, gente, é ranhurar mesmo, com fé, com vontade, assim, para que essa superfície realmente fique com mais áreas de adesão e para que as partes possam ser unidas. Bem, depois que eu fiz isso daqui, eu vou umedecer essa área com qualquer um dos produtos que eu elenquei para colar. Geralmente utilizamos um pincel assim de cerdas mais duras e você pode ver que esse pincel eu deixo só para fazer colagens e a argila e os materiais eles são tão corrosivos que eles vão comendo a ponta das cerdas. Eu umedeço o pincel e eu vou umedecer a argila sem exagero. Eu sempre lembro da Sensei Mieko, que ela falava: muita água enfraquece a argila, pouca água não adianta nada. Tem que ser água na medida certa para umedecer as partes, para depois você uni-las. E o que você precisa saber de muito importante é que as duas partes que você vai unir preferencialmente devem estar no mesmo ponto de umidade. Então, o que você tem que saber sobre as duas partes é que as partes estando no mesmo ponto de umidade, quando eu colar, as duas vão retrair e secar juntos, porque conforme a argila vai perdendo a umidade, ela vai secando, ela vai diminuindo de tamanho. Se por um acaso eu resolvo pegar uma parte que já está mais seca, você pode ver que ela inclusive está com outra tonalidade de argila. É a mesma argila, só que essa está em ponto de osso e essa está em ponto de cor intermediária. Se eu resolvo pegar uma argila bem seca e colar uma parte que está mais úmida, o que vai acontecer? Essa argila seca já se mexeu, já diminuiu o tanto que ela tinha que diminuir. Essa daqui ainda vai se mexer e vai diminuir. E conforme isso for acontecendo, a tendência é que essa união aqui vai soltar. Se ambas estiverem úmidas iguais, ambas vão secar juntas, vão diminuir juntas e a colagem vai se manter. Eu diria que esse é o erro mais comum, unir duas partes que estão em pontos de secagem diferentes. Isso faz você pensar o seguinte: quando você fizer o corpo de uma peça e for colocar bico, alça, essa parte que é menor tem a tendência de secar mais rápido.
Então você protege ela com o saco plástico para ela secar mais lentamente, para secar na mesma velocidade das partes maiores. E depois, quando você for unir, ambas estarem no mesmo ponto de umidade. Ranhura ambas as partes. Umedece ambas as partes com o produto da sua preferência. E garante que elas estejam bem aderidas. Geralmente, quando a gente aperta uma parte na outra, a tendência é acontecer isso aqui. Sair um pouquinho do produto que você usou para colar, seja água, barbotina, vinagre, tuna ou água mágica, de modo que você sabe que as partes estão bem aderidas uma na outra. Olha aqui, ó, aqui também saiu. Vou fazer aqui uma simulação de colagem de duas partes grandes, de duas áreas planas. Vou ranhurar ambas as partes. Vou utilizar o produto que você prefere. No caso aqui eu estou usando tuna, tá? E ao colar, eu jamais faço este movimento aqui. Por quê? Porque eu posso aprisionar bolhas de ar aqui. Então, eu apoio um lado, eu vou empurrando, sempre no mesmo sentido, de modo que se tiver bolha de ar aqui, ela é automaticamente empurrada para fora. Por quê? O que acontece se eu aprisionar a bolha de ar? O ar que tiver aqui no meio, ele vai procurar um lugar para sair. Ou ele vai causar uma trinca, ou ele faz umas aberturas assim, descamando a peça, parecendo uma pedra de mica. A mesma coisa, o mesmo princípio você vai utilizar para quando a gente faz colagem com cobrinhas. Se eu quero, por exemplo, fazer aqui em volta uma colagem, um reforço com a cobrinha, eu vou usar o mesmo princípio. Eu vou ranhurar, vou passar a água, lembrando que a ranhura está aumentando a superfície de contato e a água ou a tuna, ou a barbotina, ou o vinagre, ou a água mágica estão fazendo o papel da colagem. Eu vou apoiar a cobrinha num ponto e com o dedo ou a ferramenta eu vou empurrando sempre num sentido, de modo que o ar ele vai sendo empurrado para o mesmo lado. Então, é assim que você vai proceder ao fazer o reforço de uma colagem. Procuro fazer uma cobrinha bem fininha e delicada, para que esse reforço fique bem feito e delicado. E eu procuro também utilizar uma argila que esteja num ponto de umidade muito próximo ao ponto da peça, ou seja, eu evito fazer a colagem quando a peça está muito seca. Como a cobrinha é muito pequenininha, eu nem vou precisar ranhurar ela. Eu vou apoiar a cobrinha num ponto e como é muito pequeno, meu dedo vai ficar muito grande, aí eu vou com o auxílio da ferramenta empurrando essa cobrinha. Sempre num sentido único, até eu conseguir dar a volta por inteiro. E quando eu chegar na volta inteira, aí sim eu vou empurrando parte da cobrinha, que é o reforço, para cima e parte para baixo, fazendo ela sumir na peça.
Tô passando o pincel para limpar a marca da ferramenta de madeira. E ele está impregnado com um pouco da tuna, o que vai me ajudar também na colagem. Vou desaparecendo com essa argila da cobrinha aqui, olha, para não ficar marcas. O que é muito comum de acontecer. Às vezes as pessoas utilizam uma argila muito mole para fazer a cobrinha, num momento em que a alça e o corpo já estão bem secos. A diferença de umidade entre a cobrinha e o corpo da peça é muito grande. E isso causa pequenas trincas que podem surgir no momento da secagem, da queima do biscoito ou até mesmo na queima do esmalte. Principalmente quando é uma queima mais alta que o biscoito, porque pequenas rachadurinhas e trincas causadas por essa diferença de secagem neste momento aqui, elas podem aparecer somente lá no final da queima. Quando acontece isso, é comum o ceramista se confundir e achar que é um problema do esmalte ou da queima lá no final. Entretanto, pode ser um problema que começou aqui, na colagem, com o ponto de umidade dessa cobrinha muito diferente, muito mais mole, muito mais úmido do que o corpo e do que a alça. E com isso, acontecem micro trincas aqui, que passam, por vezes, desapercebidas na secagem, na queima do biscoito, e quando você coloca o esmalte, aquilo aparece. Especificamente esse problema também pode ter causa num esmalte muito espesso, muito denso, muito viscoso, mas é uma outra questão. Só que às vezes pode ser uma trinca que aparece que é superficial, que é só da barbotina muito mole colocada aqui em excesso na hora da colagem ou dessa cobrinha. A gente torce para que isso apareça na hora da secagem, porque é fácil de resolver com um pincelzinho úmido. Você vem aqui, vai umedecendo e vai tirando o excesso aqui de barbotina até chegar no corpo da peça e ver que não tem trinca nenhuma. Até no biscoito, a gente ainda consegue reverter essa situação com o engobe de reboco, que é um vídeo que tem aqui no canal também, que vai te ajudar bastante. Mas lá no final, quando aparece no esmalte, aí a gente tem que socorrer com o overglaze mesmo, porque ficar requeimando essa peça em alta temperatura, às vezes pode modificar a cor do esmalte. Mas vamos voltar para a colagem. Então, fazendo essa colagem, prestando atenção na quantidade de material que você vai usar para colar, na ranhura que você vai fazer e no ponto de umidade dessa argila que você vai usar para fazer o reforço, tudo isso vai te ajudar a garantir uma colagem sem trincas e sem problemas. Bem, agora que você conhece os 3 elementos, a ranhura, as partes que você está utilizando para colar, que tem o mesmo ponto de umidade, e os materiais que você pode usar para colar, eu espero que as suas colagens fiquem perfeitas e não te deem dor de cabeça. Boa semana para todo mundo. Até a semana que vem.